Olá, pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais um momento aqui com a palavra do Senhor e eu quero ministrar algo sobre o teu coração, sobre chamado. Sim, você tem um chamado e você precisa ter consciência desse chamado que Deus chamou, que Deus vocacionou você para uma missão, para uma obra. Então todos têm um chamado. E nós precisamos descobrir esse chamado, né? E como que eu vou descobrir? Orando, me consagrando, né? Jejuando, como eu sempre estou dizendo aqui, o job. O seu job está em dia, jejum, oração e Bíblia. É por meio dessas três funções que você vai descobrir muitas coisas para sua vida, aquilo que Deus anseia para sua vida, os sonhos de Deus para sua vida. Não tem, tá? Outra forma e outra maneira do qual você irá descobrir o seu chamado. Então você vai descobrir como o seu chamado, os dons, né? Você vai descobrir por meio do jejum, da oração e da Bíblia, que você vai descobrir aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Dons nós podemos buscar e nós precisamos buscar com zelo, e é sobre a carta de Coríntios, que nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre a igreja de Coríntios, que Paulo estava ministrando a eles, ensinando a eles, né? Uma carta aí com algumas advertências, pedindo para que esse povo buscasse os dons com zelos, né? Então nós vamos aqui aprender um pouquinho, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência, de quando o Senhor me chamou, né? Eu não queria viver isso, queria viver outras coisas, e não adianta a gente fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Fugir é a pior coisa, em outras palavras, a pior burrice que existe na vida do homem, tentar fugir daquilo que Deus tem, daquilo que Deus chamou o homem para fazer. Cada um tem um chamado. Deus não criou ninguém para ser um robô. Deus criou você e fez um ser único para ser usado nas mãos dele. Você é uma flecha para ser usada nas mãos do Senhor. E o Senhor te fez uma flecha para acertar o alvo e não para errar o alvo, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Todas as quartas e sábados nós teremos aqui uma palavra do Senhor, e toda segunda-feira, assim, né, se o Senhor me permitir, nós estaremos aqui fielmente para a glória de Deus com as devocionais. Então, você não pode ficar aqui de fora de tantas bênçãos aqui, que não só eu tenho recebido, mas eu também tenho recebido através da vida de vocês. Cada recado que vocês me deixam aqui, eu leio. Alguns que me seguem, né, lá no Instagram, sou eu mesma que respondo, não tem assessoria, gente, não tem nada, sou eu mesma, então às vezes eu demoro para responder, então um pouquinho de paciência, tá? Mas eu faço questão de responder aí um a um, tá? Com esse zelo, com esse cuidado, com a cada vida, tá? E então, para não ficar, né, só aqui nas minhas palavras, então compartilhe também aqui esse vídeo, seja um profeta na vida de alguém, cumpra o seu chamado, cumpra o teu ministério cabalmente, abençoando outras pessoas que precisam ouvir e serem despertadas no seu chamado. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Eu vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, que diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, Paulo aqui já está dando uma deixa aqui para nós. Você precisa permanecer naquilo que você foi chamado. Não adianta, em outras palavras, pular, né? Querer viver outro chamado, outra vocação que Deus não tem para sua vida. Não adianta querer viver outra vocação do qual Jesus não tem para sua vida. E vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, do 21 ao 31, que diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menores decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E, ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular.
Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Bem, muitas das vezes nós somos tentados a buscar e a querer viver um chamado, uma vocação, um dom e um talento do qual Deus não tem para nossas vidas. Não é errado você admirar uma pessoa que louva super bem, uma pessoa que tem uma voz aí, né, estrondosa, linda, maravilhosa. Eu tenho pessoas que eu admiro muito, né, no mundo gospel, e que eu falo, uau, quem dera se eu cantasse assim, eu não tenho nem voz para poder cantar. Até uma certa feita, uma irmã e amiga, ela falou assim, brincando comigo, ela falou, pelo amor de Deus, viva o seu chamado, minha filha, porque para cantar, olha, 0. Mas para pregar é 100%. Então, viva, pelo amor de Deus, o seu chamado, né? A gente deu risada. Falei, eu vou continuar cantando porque Jesus me ama e Ele me aguenta cantando. Quem dera se eu tivesse esse dom, né, de cantar. Mas eu não tenho. Mas Deus pode aperfeiçoar isso em mim? Claro que pode. Deus pode me capacitar. Eu já vi pessoas que do nada Deus derrama o dom na vida da pessoa. Essa pessoa que não sabia cantar, sabe cantar. Pessoas que não sabiam tocar algum instrumento e aprenderam sozinhos, com a presença do Espírito Santo que ensinou, porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Então, por isso que a Bíblia diz, buscai os dons com zelo. Então, qual é o dom que você quer buscar com zelo? É de cantar? É de ministrar? Busque, mas, tá? Se Deus não tem um dom de você estar pregando em altares, se o teu chamado é o evangelismo, é ser um evangelista, não que você não terá oportunidade dentro de igrejas para você pregar. Você terá oportunidades. Mas o evangelista, o coração dele queima por estar nas ruas, ganhando almas para Cristo, levando para dentro da igreja, para que o pastor faça essa função do discipulado. Assim como o profeta você não vê profeta pregando muito, né? Se você for ver na linhagem da palavra, você não vê isso. O profeta nada mais ele vai receber de Deus e vai passar para o anjo da igreja, para o pastor, o apóstolo, enfim, né? E vai demandar isso para a igreja. O apóstolo, ele é chamado que eclésia, né? Eclésia nós sabemos, a igreja foi chamada de eclesia. A igreja foi chamada para fora, para ganhar o mundo afora, para poder trazer para dentro da igreja. O apóstolo, ele vai rodar o mundo e trazer todas as informações do mundo afora daquilo que está acontecendo para dentro da igreja. O pastor, se é um pastor local, se não é um pastor itinerante, esse pastor, ele vai cuidar das ovelhas, vai discipular. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que andar com ovelhas. O mestre não adianta você querer colocar ele num púlpito para ele poder pregar. Ele vai querer ensinar, ele vai querer sentar, dar aula, ele vai esmiuçar aquela palavra e vai te trazer tudo mastigadinho para você. Então, cada um no corpo tem a sua função. Não adianta, o pastor, ele pode fazer tudo isso? Ele pode. Se Deus acrescentar o dom, ele pode. Só que Deus, ele divide os dons para a pessoa não se gabar e falar assim, eu tenho todos os dons. Então, se uma pessoa tem todos os dons, para que vai precisar de um corpo? Não há necessidade. Mas Deus, ele é cabeça, Jesus é o cabeça da igreja, e ele distribuiu dons para toda a sua noiva, para todo o corpo de Cristo. Então, se você não sabe pregar, você sabe louvar. O que já pensou? O que seria de um ministério se todos pregassem? E se não tivesse profecias? Porque se não tem profecia, o corpo e a igreja padecem sem profecias. E se não tivesse ninguém para poder evangelizar nas ruas? Para poder ganhar almas? Quem que é que iria, gente, ganhar almas? Então nós precisamos, uma coisa já ficar bem clara aqui, que cada um precisa viver o chamado do qual Deus tem para cada vida. Não querer viver o chamado do outro.
Não querer fazer coisas para fugir do seu chamado, porque não dá, vai dar ruim o negócio. As coisas vão travar na sua vida. E eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu quis fugir mesmo do meu chamado, e eu não quis, e Deus levantava a gente, não no meio... No meio gospel, né, assim que eu digo, mas no mundo secular, as pessoas nem me conheciam, ia num salão de cabeleireiro, e aí as pessoas já me recepcionavam, você é a Tan, né, falava o nome da minha vocação, falava ali, e eu ficava assim, não é, e aí teve um dia que não tem mais como correr, eu chegava em ministérios, paz do Senhor, e eu falava, meu Deus, não tem como eu fugir, até que um dia, em uma intercessão no começo mesmo da minha conversão, tinha uma profeta no ministério onde eu estava, e ela entregou para algumas pessoas ali algumas profecias, e se concretizaram, se cumpriram mesmo. E eu falava assim, nossa, Senhor, você não vai falar comigo, né? Não querendo ser mimizenta, mas Senhor, fala comigo, né? Nem que se eu for a última, né? Eu realmente fui a última, né? Você vê que Deus é Deus de detalhes, Deus atende às nossas orações, né? E aí ela falou que ela havia um cajado nas minhas mãos, para eu poder estar pastoreando vidas, pastoreando pessoas, né? E eu falei, isso eu não quero, em nome de Jesus, isso daí eu não quero. Ainda orava, né? No nome de Jesus ainda, né? Olha só. Querer fugir do erro ainda no nome de Jesus, gente. Tolice, né? Pura tolice, não tem como você querer fugir do chamado que Deus tem para sua vida. Melhor coisa, se rende, se dobra, seja maleável nas mãos do Senhor, deixa Ele te usar, deixa Ele te aperfeiçoar, deixa Ele te moldar, deixa Ele te tratar da forma que Ele precisa tratar, da forma que Ele precisa te aperfeiçoar, para que você chegue no destino e na promessa da maneira e do jeito que Ele quer usar a sua vida. E deixa. Porque fugir é a pior coisa que tem. O Senhor, aquele que se lança nas mãos do Senhor, ele jamais lança fora alguém que já tá nele, alguém que já decidiu se entregar a ele. Então, chegou um momento da minha vida que eu resolvi dizer sim ao chamado, sim ao ministério, sim à minha vocação e pronto. E aí eu sosseguei, e aí, né, realmente às vezes acaba aparecendo, Deus acaba levantando uma pessoa ou outra para mim não me esquecer daquilo que Deus um dia me prometeu, da promessa, da consagração, daquilo do qual eu fui consagrada. Então assim, não se esqueça. Eu tenho uma obra na sua vida e não vai mudar, não vai falhar, e eu não vou retroceder com aquilo que eu te prometi. Então, você que tá me ouvindo aí, você tem um chamado. Vocação, você pode buscar aí os dons, você tem uma vocação dada por Deus. Você pode buscar os dons, você pode buscar os talentos, até porque, né, tem uma parábola que vai dizer que Deus deu, cada um, Deus vai dar um talento. E Deus não quer que a gente enterre o talento que Ele nos deu. Deus não quer que a gente enterre o nosso chamado. Mas Ele quer que a gente frutifique, amadureça, dê frutos. A tal ponto que Ele vai enterrar o chamado, Ele vai enterrar os talentos. Ele não multiplicou, Ele vai falar, eu sei que tu és tu és um Senhor bravo e mau, né? Vamos dizer nessas palavras, tá? Conjecturando. E eu não fiz nada com os meus talentos, eu enterrei. E fala, tá bom, você que enterrou, eu vou dar aquele que eu acrescentei, aquele que eu dei mais talentos para ele. E eu vou acrescentar ele com mais talentos, eu vou acrescentar ele. E Deus vai e acrescenta a ele. E aquele servo perdeu tudo. Ele perdeu a oportunidade de acrescentar o dom, porque você acrescentar e você ter dons na sua vida, isso não é pecado, nem é um erro. A pessoa pode ter o dom de curar, pode te louvar, pode ministrar. A pessoa pode fazer isso. Como eu, tá? Vou dar um exemplo. Deus me chamou para o ministério da palavra, ao ministério da pregação. Porém, Deus me usa de várias formas, assim como Ele quer e da maneira que Ele quer. Através das artes, através do teatro. Eu amo teatro e atuo, né, no teatro, não com frequência, óbvio, né? Mas quando eu estou em um ministério, eu atuo. Se eu sou convidada, eu atuo. Então, consigo pregar o evangelho através das artes, através de um evangelismo, através até mesmo dando aula, eu consigo ministrar, usar o dom que Deus já derramou sobre a minha vida, que é o dom da palavra. Então assim, não tem como fugir. Os meus alunos mesmo, eles falavam, Laís, você tá dando aula, mas você tá pregando. Então isso já está na minha vida, aqui já está nas minhas correntes sanguíneas, aqui já está no meu DNA. Então não tem como fugir daquilo que Deus já derramou sobre a minha vida. Então também não adianta você querer invejar
o ministério, o chamado, a vocação, o dom do teu irmão ou da tua irmã. Busque você. Busque, Jesus está disposto e disponível a todos, só que nem todos querem pagar o preço, todo mundo acha ministério de tantas pessoas lindo, o dom de tantas pessoas lindo, só que aquelas pessoas passaram por um processo, foram esmagadas, foram como uvas pisadas no lagar, tiveram que pagar um preço. Então, antes de você desejar um chamado, um dom, um talento de uma pessoa, pare e comece a pensar e a refletir o que aquela pessoa teve que passar para ela estar onde ela está. Pense e comece a refletir quais são os patamares que essa pessoa esteve, que ela está hoje atualmente. Quais foram os calabouços, as cavernas, os momentos de humilhação, de pressão que aquela pessoa teve que passar. Será que você está disposto a passar por tudo isso? Então, a cada chamado tem uma pressão, tem um grau de humilhação, um grau de perseguição, um grau de solitude, de solidão. Então, comece a pensar nisso, comece a refletir sobre isso. Você quer um ministério do outro, só que você está disposto a pagar o preço que aquela pessoa ela paga? Você está disposto, Deus também, Ele está disposto a te dar e a te derramar. Só que antes do chamado vem a aprovação. Pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos não são formados em púlpitos, em vitórias. São formados no fogo ardente do deserto. Não é teologia que forma pastores, profetas, evangelistas, mestres. É o fogo e o calor ardente, escaldante a noites frias do deserto. É deserto que faz pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. É deserto. É no deserto que Jesus prova os nossos corações. É no deserto que Deus vai tirar muitas coisas que não agradam a Ele. Então é no deserto que somos preparados no Senhor para viver o nosso chamado. Em muitas cavernas, em momentos de solidão que ninguém vê nada, em momentos que nós não postamos nada, porque muitas pessoas acham que porque nós não postamos, nós não estamos vivendo. Muito pelo contrário. O que eu posto nas minhas redes sociais, que eu diminui muito, aí eu vou se dizer assim, 90%. Eu diminui demais, uma queda assim, eu nem apareço mais nas minhas redes sociais, tá? Diminui assim gritantemente, porque isso foi algo que o Espírito Santo tá me incomodando, então eu reduzi muito, mas muito mesmo. E as pessoas, por acharem que nós não postamos, nós não vivemos, muito pelo contrário. Ali nas minhas redes sociais, aquilo que vocês veem, quem me acompanha fielmente está ali me acompanhando no Instagram ou no TikTok. Eu tô aparecendo muito mais aqui, praticamente no YouTube, na gravação dos vídeos, daquilo que Deus me pediu para me fazer. Então eu tô aparecendo muito mais aqui com vocês. Eu tenho vocês aqui muito mais de pertinho aqui. Mas nas duas únicas redes sociais que eu tenho, que eu também não tenho Facebook, que eu deletei meu Facebook, eu já contei aqui esse testemunho. Em um dos meus testemunhos aqui, eu contei, não tenho, foi uma renúncia, aquilo que Deus me pediu para mim poder me achegar perto, mais perto deles, foi no começo da minha conversão. Não é nem 1%, aquilo que vocês veem na rede social não é 1% daquilo que eu vivo por trás dos bastidores, por trás das câmeras, gente. Tem muita coisa acontecendo, mas assim, muita coisa acontecendo. Coisas boas, tem dias que não tá tão muito bom, mas tem dias que tá muito bom. Então assim, tem muitas coisas que eu vivo por fora das câmeras, por fora dos stories, por fora do feed, por fora, enfim, de um vídeo. Tem muita coisa. Então assim, quando as pessoas veem outras subindo, né, Deus honrando, então nunca critique, nunca julgue pessoas que Deus está honrando, porque você não sabe o grau que essa pessoa honrou a Deus nos bastidores, honrou a Deus no secreto, honrou a Deus quando ninguém estava vendo. Então, o nível que essas pessoas, ou até mesmo eu, você, que honramos a Deus no secreto, em particular, Deus vai derramar honras surpreendentes, abundantemente, assim, infinitas sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Então não julgue, porque você não sabe quais foram os processos, calabouços, as cavernas, as cisternas, as prisões que essas pessoas precisaram passar para estar onde está.
E aonde estão foi porque Deus levou, Deus provou o coração, Deus provou a integridade, o caráter dessas pessoas para estarem onde estão. Então eu quero dizer, não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que Deus depositou, não fuja da sua vocação. Cumpra o teu ministério cabalmente. E cumprir chamado, cumprir ministério é ser perseguido, é ser caluniado, vai ser afrontado, as portas vão se fechar e Deus vai provar o teu coração mesmo, né? Para quem abre as portas sou eu, não é o homem, você não depende de homem, mas você depende de mim. Então assim, eu vejo muitas pessoas querendo oportunidades num púlpito. E Deus já pediu para abre o seu canal, comece a ministrar, vai ministrar no seu trabalho, na faculdade, enfim, no seu trabalho, na sua vizinhança, vai fazer alguma coisa. Porque antes de púlpito, antes de honra, Deus prova o nosso coração. Ah, Laís, então você tá gravando esses vídeos por causa disso? Não, gente, eu já passei disso, né? Eu já passei dessa fase. Eu estou gravando o vídeo e gravo os vídeos por obediência porque Deus me pediu. Eu acho que eu tenho meu canal aqui desde 2019, se eu não me engano, tá? Eu não sei. Acho que desde 2019. E eu comecei a gravar, acho que já tem ou é 1 ano ou é 2 anos que eu tô aqui, né? Gravando aqui os vídeos, vindo aqui. Teve meses que eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 meses parada. Não gravei porque eu tava muito mal, assim, de saúde mesmo. Então, assim, eu não vim aqui, não apareci aqui, né? Mas o Senhor me pediu isso. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que chegam pra mim e falam, Laís, eu quero viver meu chamado, já quero estar no púlpito. Gente, não é assim. Ninguém começa lá no topo da montanha. A gente começa no vale da sombra da morte. A gente começa aonde ninguém quer ver, aonde ninguém te dá oportunidade, aonde as pessoas te desprezam, não estão nem aí. Mas quando você tá no alto, essas mesmas pessoas te rejeitaram, começam a bater palmas. Então, por isso que o nosso senso, o nosso coração não pode estar nessa circunstância, mas nosso coração tem que estar bem firmado no Senhor, porque quem estava conosco nos processos foi o Senhor. É poucos que estão conosco nos processos. As pessoas que estão com você no processo, elas precisam partilhar da vitória também com você. Então, saiba reconhecer as pessoas que estão com você nos processos, que não te abandonaram em nenhum. E dê honras também a essa pessoa. Dê honras a essa pessoa quando você fizer, sei lá, uma festa. Chama essas pessoas, sabe? Chama essas pessoas pra perto. Não deixe essas pessoas, porque elas passaram, elas choraram, elas enfrentaram coisas com você, do qual eu não sei, assim como vocês não sabem, né? Que pessoas passaram coisas comigo, mas assim, são fiéis, estão até hoje. Não são muitas, mas são poucas. Mas nós precisamos que cada um venha viver a vocação do seu chamado. Você tem um chamado, viva o seu chamado. Quantas vezes eu quis viver coisas, dons que não era da minha ossada, não era focado no meu ministério, no meu chamado. Eu sempre tive o sonho de cantar. E Deus não me deu esse dom, mas eu posso buscar esse dom? Posso buscar, ele pode me acrescentar a qualquer momento, a qualquer hora. E eu sempre pensava, eu vou ter mais oportunidades cantando do que pregando. Era essa a minha mentalidade. Olha só, para vocês saberem como que eu não tenho vergonha de vir aqui e abrir e expor aqui para vocês. Eu achava que quem cantava tinha muito mais oportunidade das pessoas que pregavam, porque era muito mais fácil. Não que é mais fácil que a pessoa não tem que se consagrar, claro que tem, né? Mas ao ministério da palavra, você se dedica, não que um músico, tá? Em um levita não tem que separar, ele tem que treinar cordas vocais, tem que cuidar da voz, ensaios e mais ensaios, tem também, né? Tem uma responsabilidade, porque o ministro de louvor, ele vai estar levando essas pessoas a uma adoração, a sala do trono, para preparar o coração dessas pessoas para receberem a palavra. Então, ambos os lados têm grandes responsabilidades. Aquele que primeiro vai levar a igreja a uma adoração verdadeira, a um ponto de quebrantamento, para preparar o coração para poder receber o alimento. E quem está pregando precisa estar muito atento àquilo que Deus fala. Então, assim, eu não prego o que eu quero, eu prego aquilo que Deus me manda pregar. Esse é o certo e sempre vai ser o certo. Então, eu não prego o que eu tenho vontade de pregar. Eu não venho aqui falar o que eu tenho vontade de dizer. Não. Nós temos que pregar aquilo que Deus nos fala. Nós temos que louvar aquilo que Deus fala pra gente louvar. Então, a gente não pode sair disso. Há um crivo e há uma linha, há uma tênue. Então, nós precisamos seguir isso à risca. Não é o nosso achismo, não é o nosso querer, mas é o querer dele, é o querer de Jesus. Então, você tem um chamado. Permaneça nele, como eu falei. Quantas vezes eu quis viver chamados que não era para mim.
Nas minhas viagens missionárias, do qual eu tive a oportunidade, eu até compartilhei aqui da minha primeira viagem missionária, o Projeto Explosivo, Deus me acrescentou dons de curar. Então eu senti a dor que a pessoa estava sentindo de 10, 15, 5 anos, a pessoa estava com aquela dor, tomando caixas e mais caixas de remédio, e eu sentia, Deus me fazia sentir a dor da pessoa, e eu falava, posso orar por você? Você está com essa dor, você sente isso, porque Deus me fazia sentir naquele momento, naquela hora. E a pessoa falava assim, e eu falava, licença, posso pôr as mãos em você? Colocava, que se fosse no joelho, no pé, enfim, nos braços, na cabeça, eu orava e eu sentia aquelas setas agudas, pontudas, enfim, em alguma parte do corpo que a pessoa estava sentindo essa dor, e Jesus curava e aquilo ali já sumia, já, porque o Senhor, o Espírito Santo estava confirmando em mim, estava confirmando aquela vida daquela pessoa, e aquela pessoa foi curada para a glória de Deus. Então assim, não tenho do que me orgulhar disso, porque foi algo que Deus acrescentou na minha vida, e Ele usa na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Já fui em muitos ministérios e pessoas estavam enfermas, orei, aparentemente a pessoa estava ali, e depois passou anos e anos e anos, eu encontrei a pessoa num ministério que eu fui visitar, e a pessoa fala, lembra que você orou por mim? Jesus me curou através da sua vida, gente. Aqui, cá pra nós, eu não lembro mesmo, assim, eu fico constrangida porque eu realmente não lembro. Às vezes eu não lembro nem o nome das pessoas, né, assim, algumas que eu não tenho muita, assim, ou afinidade, eu não lembro. Gente, quem dirá, a gente que passa, e quem aqui ministra vai entender, a gente que passa, às vezes, por muitos lugares, você não consegue lembrar todas as pessoas, você tenta dar atenção, mas você não lembra, né, das pessoas. Então, se as pessoas vêm testemunhar, você fala, meu Deus, eu nem lembro, mas glória a Deus, graças a Deus que eu nem preciso lembrar, porque a honra e a glória seja só dada somente ao Senhor. Essa honra é tua, a glória é tua. Eu apenas sou um canal a ser usado para as pessoas serem aqui alcançadas. Quantas pessoas aqui, através de testemunhos que eu já postei, falando que foi curada, foi libertas, por uma palavra que foi liberada aqui no meu canal, de uma palavra, ou até mesmo de um testemunho, gente. Então, assim, nós somos feridos para alcançar uma multidão. Então, isso também faz parte do chamado. Isso faz parte da vocação que Deus designou a você, que Deus designou a mim. Então, assim, o chamado é um chamado de renúncia. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, não fomos chamados para fazer a nossa própria vontade. Então, chamado e vocação é isso. Nós precisamos viver aquilo que Deus designou para as nossas vidas. Não é predestinação, tá? Aí já é outras coisas. Enfim, pessoas que foram chamadas predestinadas, aí é outra coisa. Já tem até acho que um vídeo meu também aqui que eu já falei sobre isso. Mas o chamado, você precisa viver o seu chamado. Você tem que parar com essa prisão de querer se comparar com o ministério de outras pessoas. Quantas vezes eu falei assim, ai, quem me dera se eu fosse uma Camila Barros da vida. Gente, mas não, a Camila Barros é Camila Barros, Laís Lima é Laís Lima e pronto, e acabou. Cada um Deus vai usar de uma maneira e de uma forma. Então, assim, não adianta você querer imitar outras pessoas, sabe? Saul quis dar uma armadura para Davi, para que ele fosse Saul, para que Davi fosse um Saul, para que fosse lá derrotar o gigante. E aí, assim, você tava com a minha armadura, por isso que você venceu. Gente, não dá. O ministério do outro é o ministério do outro, o ministério da Camila Barros é o da Camila Barros, o meu ministério é o meu ministério. Eu tenho, sim, uma admiração pelo ministério dela, já fui muito, muito e ricamente abençoada, já vi ela, já pude contemplar algumas ministrações delas pessoalmente, e assim, é uma bênção. Mas aquilo é o chamado dela. Assim como Deus tem uma porção para minha vida, Deus tem uma porção para sua vida. Então, assim, se Deus quisesse, Ele queria, né, que todos fossem iguais, Ele teria usado os próprios anjos. Ele não precisaria de humanos falhos, de humanos pessoas que uma hora ou outra ia estar se comparando. E a pior armadilha de Satanás é a comparação. Porque você desvaloriza aquilo que Deus criou, você desvaloriza aquilo que Deus fez, que foi você. Você está desvalorizando as obras, o chamado que Deus depositou na sua vida para querer viver a vida do outro, para querer viver o chamado do outro, para querer viver a vida do outro. E não dá. Então, se tem uma armadilha letal e fatal para acabar com o seu chamado, com o seu ministério, com o seu dom e com a sua vocação, a pior armadilha que Satanás usa é a armadilha da comparação. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já caí em um desses laços, dessas armadilhas, querendo ser outra pessoa. E até um dia que o Espírito Santo falou para mim, pregação e chamado não é receita de bolo.
O que eu tenho com você é com você. O que eu tenho para revelar com você, eu não vou revelar para Camila Baus, eu não vou revelar para outra pessoa, eu vou revelar somente a você. Porque as pessoas que precisam ouvir serão libertas, curadas, levantadas através da sua vida, da sua maneira de falar, da sua maneira de expressar. As pessoas vão te ouvir. Porque se talvez eu fale na boca e usar outra pessoa, as pessoas não vão acreditar. Mas se eu usar a sua vida, ou até mesmo a sua vida, você que está aí me ouvindo, outras pessoas vão ser alcançadas. Então, para cada nação, para cada povo, para cada tribo, cidade, bairro, país, estação, enfim, Deus tem uma pessoa certa para poder usar, para poder alcançar uma nação, um povo. E pronto. Então, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, opa. Então é desse jeito? Então eu quero ser aqui autêntica nas tuas mãos, eu quero ser autêntica no Senhor, pode me usar da maneira, do meu jeito que eu sou, eis-me aqui. Então eu disse sim ao chamado, e quando eu disse sim ao chamado, eu entendi muitas coisas do qual o Senhor foi me libertando, foi tirando do complexo de inferioridade, de comparação. Aí sim eu comecei a viver realmente, na totalidade, o meu chamado e o meu ministério. Então em 2015 eu já pregava, na verdade, em evangelismo, ia evangelizar, eu já estava ali pregando, tinha pequenas partículas de pequenas oportunidades, mas quando eu me converti, eu já tinha oportunidades de estar orando, então o microfone já era me dado, aquilo ali me assustava demais, então vai orar, e eu ia lá e orava, não sabia nem muito como, mas eu ia lá e eu orava, né, se tivesse que orar por alguém, eu ia lá e também estava orando, estava ministrando. Tive muitas oportunidades da Fundação Casa. Então, nessas de pequenas oportunidades, são 8 anos dessas oportunidades que eu tive. Eu abri um culto, ou dar a saudação final, enfim, são oportunidades em culto nos lares para poder orar, para poder trazer uma breve palavra ou uma saudação, para poder estar abrindo um culto, para poder estar orando. Então, são 8 anos. Mas o meu chamado, né, que eu digo assim, são 8 anos. 8 anos em geral, mas você pode me perguntar lá, está, mas e o Ministério da Palavra? Que na verdade está tudo incluso nesses 8 anos, mas que eu comecei em igrejas, recebi convites para pregar, são 6 anos. 6 anos aí, né, óbvio que para muitos, né, isso aqui é pouco, né, mas as experiências que eu tenho não são poucas, são muitas. Então são 6 anos que igrejas me chamam para pregar, e eu vou pregar em congressos de mulheres, congressos de jovens, em cultos, em campanhas, e eu estou aqui aberta aos convites, né? Não tem agenda, não tem assessoria, como eu falei, mas estou aberta aos convites. Óbvio, quando eu recebo, se eu estou debaixo, óbvio, de uma liderança, eu comunico a minha liderança, então eu não vou saindo assim que nem uma doida, né? Sem rumo, sem nada, não. Eu peço sempre, eu estou aí comunicando os meus líderes, a minha liderança, da onde eu vou estar, quem é o pastor, por quem eu fui chamada. Então, assim, tudo é passado, tudo muito bem alinhado, tudo muito certinho, tá? E óbvio, né, a gente precisa orar antes de mais nada, né, quando a gente recebe um convite, e geralmente meu coração se alegra muito, muito, mas muito, assim, uma felicidade, assim, que não cabe no peito, que eu não sei nem explicar essa alegria, mas é a alegria do Espírito Santo. E aí eu falo sim, e aí depois eu falo, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fui aceitar? Um negócio desse, meu Deus do céu, e agora? Né, o que eu vou fazer? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, enfim, Ele me revela a palavra. E eu vou lá, eu monto todo o meu esboço, e o Senhor fala, não vou pregar, você não vai falar nada disso, você vai falar aquilo que eu quero. Enfim, eu vou lá e ministro a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer, por graça e misericórdia. Pessoas são alcançadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, e glória a Deus por isso, né? E tudo bem se ninguém aceitar Jesus, porque era uma das coisas que eu entrava mais em conflito. Mas eu fiz o apelo, ninguém aceitou Jesus, e agora? Não aceitou, mas as vidas que estavam ali precisavam ser curadas nas suas almas. Precisavam de um despertar nas suas almas, né? Então, assim, tudo bem, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu que faço a obra. Não sou eu que convenço as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo bem se não tiver ninguém ali, né? Como as pessoas falam, o culto só é completo se as pessoas aceitam Jesus. Mas o culto também passa a ser completo se as pessoas são curadas, se as pessoas são libertas, se as pessoas se despertam para o seu chamado, se levantam e se posicionam e tomam uma atitude, tudo muda. Então, uma pessoa que é liberta e encontrada ali, levanta outras pessoas. Então, a obra foi completa. O Senhor, Ele sabe o momento e a hora certa de fazer a sua obra em cada vida.
Então, na minha, eu preciso expor, eu preciso falar daquilo que o Senhor, ele fez, né? E em 2014, então 2015, eu já pregava em várias oportunidades que eu tinha. 2014, na verdade, antes, 2015, foi o meu batismo nas águas, me batizei nas águas. 2016 foi a minha viagem missionária e 2017 foi que o Senhor começou a abrir aí as portas das igrejas, convites, ministrações nos ministérios, nas igrejas, onde eu comecei a ter aí as oportunidades para poder ministrar nas igrejas e até hoje, né? Então, assim, teve apenas acho que um ou dois convites, na verdade, que eu acabei recusando. Uma porque, enfim, a líder, eu comentei aqui em um dos meus testemunhos, que a líder ela me mandou a pregação inteira daquilo que eu tinha que falar. Então, até no gesto de eu levantar as mãos, de falar, de me posicionar, eu tinha que fazer. Então, gente, isso não é uma ministração, me perdoe, tá? Eu falo e não tenho medo aqui de falar. Aos líderes, talvez, que vão me ouvir aqui, não tenho medo. Eu não sou um contrato, eu não sou contratada, né? Eu tenho um chamado e tenho um chamado a zelar diante do Senhor. Então, eu não vou falar jamais aquilo que líderes me pedem para me falar. Eu vou falar aquilo que o meu líder, o Senhor, me pede para mim falar. Então, essa líder me pediu, me mandou todo o esboço para me poder pregar. Eu falei assim, me perdoe, só que eu não participo de um teatro. Nenhum teatro, ele consegue ser tão assim enrijecido da forma que você quer. Porque eu sei que tem muitas vidas que estão em pecado e você não quer que o pecado seja confrontado. Então, se você não quer, então escolhe outra pessoa, porque eu não vou estar aí. Uma das coisas que eu sempre falo, se você escolheu o evangelho para estar, infelizmente, eu posso tirar aqui uma má notícia, talvez uma boa notícia. Se você escolheu o evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Então, se você escolheu o evangelho, tá, para estar nos caminhos do Senhor, achando que você não vai ser confrontado, esse não é o melhor caminho para você, não, tá? Me perdoe por aquilo que eu estou te falando, mas o evangelho não é o melhor caminho, a melhor opção para você, porque evangelho, seguir a Jesus é confronto todos os dias. Você não vai ser amaciado, não. Tá? Então, eu recusei sim esse convite, recusei porque realmente não dava. E um outro convite que eu recusei, o líder, enfim, eu perguntei, né, que horas, enfim, algumas coisas assim básicas, enfim, demorou e o negócio tava chegando e eu não sentia paz no meu coração, o Senhor também não tinha me revelado a palavra dele, eu fui e cancelei. Quando eu cancelei, ele me passou todas as informações, eu falei, me perdoe, mas assim, pra mim não dá, tá? Então, eu estou cancelando e eu não vou. Então, foram acho que 2 oportunidades que eu tive aí, eu acabei cancelando, né, os convites. Como eu falei, não tem assessoria, então sou eu mesma que respondo os convites, não cobro para pregar, né, o que a gente pede sempre é uma ajuda de custo, né, enfim, ou o líder vem buscar em casa, depois vem me deixar, ou no caso a passagem do Uber, da ida e da volta, e é isso, tá, gente? Não cobro para pregar, né, então se alguém me chamar, não cobro para pregar nada, então a gente fica aí, na dependência aí, né, das pessoas ofertarem nas nossas vidas, mas sobre essas causas, né, de uma condução, né, pagar aí um Uber da ida e da volta pra gente poder voltar, e é simples, tá? E é isso, então não cobro para pregar, se era também a curiosidade aí de muitos, e talvez aqui eu também nunca falei isso, mas é isso, não cobro para pregar, a gente fica independente mesmo da igreja por uma oferta, enfim, apenas isso, tá? Enfim, em 2017, né, dia 25/3/2017, como eu falei, já tinha as oportunidades, já começaram, a igreja já começaram, né, aí a me chamar para ministrar em 2017, e a minha primeira experiência de um púlpito, de subir num altar, foi aí a ministração no culto de jovens, né? Então, assim, de 25/3/2017, já tem nessa caminhada aí de púlpitos de altares 6 anos, mas de quando eu comecei, 8 anos, né? Pelas oportunidades, então meu ministério já estava fluindo. Foi meu primeiro culto dos jovens, depois foram aparecendo, enfim, vigílias para mim poder ministrar, cultos de mulheres, congressos de mulheres, de oração, do círculo de oração, enfim, teve vários e vários meses aí, oportunidades. Nem tudo, né, tá posto aqui, nem tudo tá gravado, enfim. Agora que meus pais me acompanham, né, depois da conversão deles, assim, que eles desceram as águas do batismo, então geralmente quem grava essas ministrações é o meu pai, que daí eu pego e trago aqui, né, para vocês, mas teve muitas que, enfim, não deu para gravar, mas amém, né, as pessoas que estavam ali que realmente precisavam ouvir, e glória a Deus por isso. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, vivam
tá? Vivam o chamado de vocês, vivam, mas vivam sem medo, vivam sem preconceitos, vivam totalmente assim, desinibidos, vivam o chamado de vocês cabalmente, vivam na vocação do qual o Senhor chamou vocês para viver. Não sintam inveja de pessoas que estão em altares, não sintam inveja das pessoas que já estão aí voando, né? Já estão uma caminhada um pouquinho mais à frente, talvez, que você. Não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado. Deus tem um chamado e um tempo para cada um, assim como tem para mim, tem para você. Então você precisa ter a ciência que você tem um chamado. Jesus tem um chamado para a sua vida, ele te vocacionou para uma missão. E você precisa descobrir esse chamado. Laís, eu não sei meu chamado, como eu descubro? Eu comecei aqui falando no início do vídeo. O job, você precisa fazer o seu job todos os dias. Jejum, oração e Bíblia. Então, como eu descubro meu chamado? Orando. Aquilo que seu coração queima por algo, né? Meu coração sempre queimou pela palavra de Deus, meu coração sempre queimou em debruçar, em estar aqui e esmiuçando, né, a palavra do Senhor. Então meu coração já queimava por um chamado, já queimava já para um ministério que eu digo, tá, gente, não é ministério igreja, tá, assim, é ministério de igreja, você ir aos cultos, não é isso, ministério, vamos supor, profetas, pastores, evangelistas. Então meu chamado, o meu coração já pulsava por um ministério desses aqui, né, da mão ministerial. Então, aquilo que seu coração queima, aquilo que seu coração anseia, lá em meu coração anseia pela intercessão. Mas peraí, todos foram chamados a orar, todos foram chamados para interceder, tá? Todos foram chamados, sem exceção. Mas meu coração queima por profecias. Então você vai se entregar no Senhor, você vai ter que se consagrar, jejuar, não vai ter que falar as coisas da sua carne, não vai ter que procurar histórias para saber da vida da pessoa. Não. É o Espírito Santo de Deus que revela sobre a vida das pessoas. É o chamado pastoral, vai ter que cuidar de vidas. Então como é que é? Comece a buscar livros, fontes, vai se especializar no seu chamado, naquilo que Deus tem para sua vida. Se seu coração está queimando, peça a confirmação, peça para que o Espírito Santo de Deus ele confirme qual que é o seu chamado, mas não queira viver um chamado que não é teu, que Deus não tem para sua vida, porque você vai pagar um preço muito alto. Então não queira viver um personagem. Porque quando a gente deixa de viver o nosso ministério, a gente passa a viver um personagem. E Deus não quer que você viva um personagem. Ele quer que você viva na íntegra, em caráter, em verdade, em sinceridade, com autêntico o teu chamado, o teu ministério. Então pare, tire as máscaras. Se você está usando alguma máscara para querer conquistar, porque carisma conquista muitas pessoas, mas caráter só conquista Deus. E caráter, Deus sabe o que você é no oculto. Deus sabe aquilo que você é atrás dos bastidores. Ele sabe. Então, com Deus, você não precisa ter máscara. É ser sincera. É ser isso aí o que você é. Então, Deus quer que você seja isso que você é com Ele. Quer que você seja na frente também das pessoas. Quer que você seja íntegro, sincero, humilde, manso de coração, a tal ponto de você viver integralmente, cabalmente, o ministério que Deus confiou nas suas mãos. Porque quando a gente tenta se disfarçar e tenta viver o que não tem pra gente, as pessoas, uma hora ou outra, vai começar a perceber. E as pessoas vão saber que você está imitando alguém, que você só está vivendo algo de fachada. E aquilo que é fachada, como eu sempre falei nas minhas ministrações, dom não salva quem prega, não salva quem está aqui desse lado, mas dom salva quem ouve. Então, talvez eu não possa estar sendo alcançada com essa palavra, mas eu sei que eu fui, porque eu passei por isso. Então, as coisas que eu trago aqui para vocês são coisas que eu já passei, coisas que eu já vivenciei. Talvez esse momento aqui eu não precise dessa libertação, porque o Senhor já me libertou, mas está alcançando você está sendo curado, você está sendo liberto. As máscaras e as escamas dos seus olhos estão caindo por terra. Então se permita viver o seu chamado, mas se permita também ser você mesmo. Pare de querer usar fórmulas e receitas. A única receita que tem, se você quer descobrir o seu chamado, se você quer viver o seu chamado na íntegra, autêntico, se você quer ter um ministério totalmente despondado, você precisa viver o seu job. Jejum, oração e Bíblia. Não tem como fugir disso daqui. As pessoas falam, cadê a receita? Cadê a receita? Gente, a receita é o job. É jejum, oração e Bíblia. Para todas as coisas. Então, se você quer viver o seu ministério cabalmente, você precisa viver o job. O jejum, oração e Bíblia. Viva isso que o seu ministério ele vai deslanchar.
e saiba viver no tempo e na hora de Deus. Se tinha uma das coisas que eu mais admiro em Davi, uma das coisas que eu não me preocupo, em uma das áreas da minha vida que eu não me preocupo, e Deus sempre usou, eu tava tão preocupada com a minha vida sentimental, e Deus sempre usou pessoas. Em uma das vigílias que eu fui, isso me marcou, eu tinha escrevido uma carta pro Senhor, e o Senhor me falou assim, totalmente oposto. Eu estava pedindo por algo sentimental, e Deus estava falando algo do meu ministério, que Deus colocava um buquê nas minhas mãos, e eu achava que aquele buquê era já pro meu casamento, mas esse buquê, Deus falava que ia me rodar as nações, ia me levar para as nações, era o microfone, era o meu ministério, que Deus ali estava autenticando na minha vida. Então, Deus, ele tem revelações para você, só que você precisa buscar isso. Descer nas madrugadas, orar, se consagrar, ler a palavra, orar, né, e perguntar para o Senhor qual que é o seu ministério. E assim Deus revelou para mim qual que era o meu ministério. Então, eu não tenho mais dúvidas, então eu não preciso querer ou viver uma vocação do qual não é minha, não preciso querer viver um dom do qual não é meu, eu preciso apenas viver e cumprir o meu ministério cabalmente. Para quem sabe, para quem viu, eu estava fazendo violino e não era isso que Deus tinha para mim, porque eu estava procurando outras coisas. Entreguei, né? Não toco mais violino, eu entreguei o violino porque não é isso, porque há uma dedicação intensa, né, para você aprender qualquer coisa. E o meu chamado é isso aqui, é a palavra, é Bíblia. Então, é a ministração para curar almas, para libertar almas, para levar liberdade àqueles que estão cativos, liberdade àqueles que estão presos, né? Porque Ele me ungiu com o óleo da alegria, Ele me ungiu para levar liberdade aos cativos. Então, é isso que eu preciso fazer. E quando a gente vive o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso dom e o nosso chamado, a gente passa a ter alegria, a gente passa a andar em paz. E quando Davi, ele entendeu isso, Davi não se preocupou como ele chegaria no reinado. Ele simplesmente esperou o tempo de Deus. Então não me preocupa, é a que tempo, a que hora, que enfim, eu vou chegar no reinado que Deus tem para mim. Eu apenas quero viver piamente o chamado de Deus para a minha vida. E eu vou vivendo esses processos, e nesses processos há experiências com o Senhor contínuo, porque eu sei que aquele que me fez a promessa é fiel para cumprir em todas as áreas da minha vida. Só que uma das coisas que eu tenho piamente a certeza é do meu chamado. Eu não tenho dúvidas mais do meu chamado, porque o Senhor deixou isso muito bem esclarecido na minha vida. Então eu não tenho mais dúvidas do meu chamado. Então quando pessoas são levantadas são usadas para falar comigo, só está testificando e autenticando aquilo que Deus já falou e aquilo do qual eu fui liberta, aquilo do qual eu já entendi, e eu aceitei e eu disse sim para viver o chamado de Deus. Eu disse sim para viver aquilo que Deus tinha na minha vida, sobre a minha vocação e sobre o meu chamado e o meu ministério. Então, a você que ainda não tem a certeza, ainda está em dúvida, ou não sabe por onde começar, o início de tudo, da caminhada, e precisa continuar, tá? Até que Jesus volte, é o job: jejum, oração e Bíblia. Então, nunca se esqueça desse job para tudo na sua vida: direção, estratégia, discernimento, qualquer coisa que você precisar. Essa receita nunca vai mudar. O job: jejum, oração e Bíblia. Tudo que você precisar: jejum, oração e Bíblia. Quer ter um ministério despontado? Jejum, oração e Bíblia. Quer ter um relacionamento com o Senhor? Jejum, oração e Bíblia. Quer ver sua casa salva? Jejum, oração e Bíblia. Quer ter um relacionamento? Quer ter um sonho de casar? Jejum, oração e Bíblia. Quer conquistar algo? Jejum, oração e Bíblia. Pedindo sempre a direção de Deus, porque Ele jamais nos deixará enganados. Se eu soubesse disso há muito tempo, eu talvez teria cometido menos erros, eu teria pecado menos, eu teria falhado menos. Mas se tudo serve de experiência, né? Aquilo que não é bênção é experiência. Então serviu para mim poder estar hoje aqui edificando a vida de vocês, falando aqui para vocês, para que vocês possam aí também se despertar e para que vocês possam buscar a presença do Senhor para a tua vocação, para o teu chamado e para o teu ministério. E saiba, dons, como Paulo disse, nós precisamos buscar com zelo. Então busque, se você quer buscar um dom, busque esse dom com zelo. Busque, ore, mas incessantemente, ore todos os dias. Busque, mas Deus vai se cansar de me ouvir. Ele nunca se cansa de ouvir um filho dele. Ele jamais vai se cansar de ouvir um filho dele. Talvez você que tenha filho, você se cansa de ouvir seu filho? Creio eu que não. Então Deus, como pai, Ele, talvez você até pode se cansar, mas Deus não se cansa de ouvir seus filhos. Ele quer ter intimidade, Ele quer ouvir a voz do seu filho todos os dias.
Então você precisa buscar incessantemente, como 1 Tessalonicenses vai dizer, 1 ou 2 Tessalonicenses vai dizer, orai sem cessar. Você precisa orar todos os dias por aquilo que você quer, da sua vocação, do seu chamado e do seu dom. Eu estou falando aqui, deixando bem frisado, estou falando de chamado, ministério. Eu não estou falando de outras áreas da sua vida, estou falando do seu chamado, da sua vocação. Sim, você tem aqui alguns exemplos, mas o foco aqui é chamado, vocação e ministério. Se você não sabe, comece a fazer no seu job, comece a colocar o seu job em dia. Comece a colocar, porque quem não faz o job peca e erra o alvo. Quem não ora, quem não jejua, quem não se consagra, quem não lê a Bíblia, erra o alvo, e errar o alvo é o pecado. Então quem não ora vai pecar. Se você está orando, óbvio que você vai errar menos, você vai pecar menos, porque até que Jesus volte, nós sim vamos ter muitos erros e muitas falhas, mas o nível ele diminui muito e é gritante. Então, se você quer descobrir aí qual é o seu chamado, tá? Qual é o seu chamado, você precisa aí orar e buscar a presença do Espírito Santo. Então, coloque o seu job aí em ação e coloque ele em dia. Jejum, oração e Bíblia, porque Deus tem uma vocação para você, Jesus tem uma vocação e tem um ministério e tem uma chamada na sua vida. Não fuja dela, não seja como Jonas. Não espere o cerco apertar para querer servir o Senhor e nem queira fugir da presença dele, porque você vai pagar um preço e muito alto. Não queira fugir da sua chamada, porque também isso vai te custar tudo. Assim como dizer sim te custará também tudo, mas vale a pena dizer sim e viver aquilo que Deus tem para sua vida. Não queira viver uma vida de fachada, não queira viver um teatro, mas viva na autenticidade aquilo que Jesus tem para sua vida e para aquilo que ele vocacionou você para viver. E lembre-se, a comparação é uma armadilha e é uma isca de Satanás para te tirar da presença do Senhor, para que você seja aí como os outros, para que você seja um robô. E Jesus não fez ninguém para ser um robô. Ele te fez e te criou assim para que você seja único, para que a sua voz possa alcançar outras vidas e outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Então, não se esqueça disso, você tem um chamado e uma vocação. Viva ela em nome de Jesus.